Coronel, o senhor está aí sorridente. Que vem à frente ali, conduzindo a bandeira nacional. Eu queria destacar aqui a questão da identidade nacional. Ali o motorista da viatura, né, com o uniforme histórico da FEB, da nossa Força Expedicionária Brasileira, que foi a Segunda Guerra, os nossos pracinhas. Bicentenário da nossa independência. Nesse momento, então, o General Dutra lá está realizando a apresentação da tropa. Bom dia, presidente. General Dutra, comandante militar do Planalto. Tropa pronta para a revista. Então, faz parte do cerimonial de recepção do presidente e de outras autoridades também, a salva de tiros. Especificamente, o presidente, são 21 tiros, né, realizados aí pela nossa bateria Caiana, que é uma bateria histórica, né? Essa bateria aí, ela tem origem lá com a invasão francesa, né? Em Portugal. Quando a família portuguesa vem fugindo, né, da invasão francesa, essa bateria Caiana, ela que consolidou a conquista da Guiana Francesa. Então lá, por ocasião dessa conquista, tiveram os 21 tiros, isso se tornou uma tradição. Por isso os 21 tiros, né? Por isso os 21 tiros, porque durante a conquista da capital, né, da Guiana, a Caiana, né, então lá se consolidou essa tradição. Então, a partir de então, essa tradição vem se realizando, né, e por isso os 21 tiros espaçados de 5 segundos, né, cada tiro. Foi isso que a gente acompanhou há pouco, a gente ouviu né? Bem, como a gente está muito pertinho aqui, né, Paulo? A gente ouviu aqui até o estrondo, né? É emocionante, né? É verdade. Esses tiros de canhão. E a gente viu ali o presidente embarcando no Rolls Royce, né? Não é isso, Paulo? Exato, Agora o presidente já está lá dentro, a primeira-dama também, há também algumas crianças ali com eles e a gente vai seguir acompanhando ali. O presidente está pertinho aqui de onde nós estamos, vai subir aqui a esplanada dos ministérios, passa por nós estamos aqui no Palácio do Planalto e segue ali para a esplanada dos ministérios. Qual que é o próximo passo? Coronel, explica para a gente, adianta agora para a gente. Só uma curiosidade, o Rolls Royce, né, do presidente, ele foi adquirido por Getúlio Vargas, né, em 1952 e veio para o Brasil em 1953. Desde então ele é utilizado aí pelo presidente e outras autoridades também, quando visitam o Brasil, outros presidentes já utilizaram também o Rolls Royce em diversas ocasiões. 2022 a gente segue aí acompanhando imagens ao vivo da chegada do presidente ao desfile, né, ao local do desfile propriamente dito. O comandante
comandante do desfile vem embarcado na viatura blindada de transporte de pessoal Guarani, desenvolvida em conjunto pelo Exército Brasileiro e empresas nacionais. O Estado-Maior do desfile é constituído por representantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, caracterizando a integração das diversas instituições de nosso país. O general Dutra solicitará autorização ao presidente da República para dar início ao desfile. Permissão, presidente. General Dutra, comandante militar do Planalto, solicita autorização para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração ao bicentenário da independência. Vamos também aproximar agora os veteranos, né? O Coronel Nestor, né? Que desfila ali nas viaturas antigas. Também já é tradição, né? Coronel Nestor já é tradição aqui dos nossos já é desfiles, conhecido. Né? Quantos anos tem o Coronel Nestor? 104 anos. Tá bem aí. Que bacana, tá bem. 104 anos. Seguimos acompanhando o desfile aqui do chão. Começa pelas escolas, pessoas, né, Paulo? Isso, exato. Não é isso, Coronel? O Coronel até adiantava pra gente. A gente começa pelas escolas, mais tarde, um pouquinho, é que a gente vai ver os militares. Da Força Expedicionária Brasileira, que combateram na Segunda Guerra Mundial. Destacamos a presença do Tenente-Coronel Nestor da Silva, herói nacional, que liderou um pelotão de fuzileiros. Então a gente pode observar o entusiasmo, né, do Coronel Nestor. Né, ele desfila em viaturas históricas. Ali o motorista da viatura, né, com o uniforme histórico da FEB, da nossa Força Expedicionária Brasileira, que foi a Segunda Guerra, os nossos pracinhas, né? Então temos o grupamento do Colégio Militar também, que vem à frente ali conduzindo a bandeira nacional. O Coronel Nestor está aí sorridente, né? Pelas imagens, aqui à frente os alunos do Colégio Militar e esses atletas, como o senhor bem observou aqui pra gente. E agora sim a gente dá início ao desfile, né? Como a gente conhece ali, né? Com pessoas andando, desfilando mesmo, se apresentando. Vamos acompanhar um pouquinho então. Desfila, neste momento, a Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. A associação, criada em 4 de maio de 1972, tem como propósito a união e a reunião voluntária de fuzileiros navais da reserva, a fim de mantê-los unidos sob os mesmos ideais e espírito de corpo. Brasileira, responsável por fazer do Brasil lugar de vocação natural para a agropecuária, sendo uma das grandes potências mundiais nesse setor. Em menos de 50 anos, o país deixou de ser importador de alimentos para se tornar autossuficiente, passando a exportador e terceiro maior produtor mundial de commodities agrícolas. Ocupando pouco mais de 30% do território nacional, são responsáveis pela segurança alimentar e pelo sustento de 1/6 da população do planeta. Produzindo e preservando o meio ambiente, o Brasil é grato aos homens e mulheres do campo, que significam mais de 5 milhões de famílias, de pequenos, médios e grandes produtores, os quais não se abalam com a lida do campo. Representando o agro brasileiro, desfilam 28 tratores,
cada qual representando os estados, Distrito Federal e uma representação de seus integrantes.
clássica cristã para a capacitação de pais no ensino domiciliar de seus filhos. No cultivo do espírito humano, desenvolve-se em comunidades cujos pilares, bondade, beleza e verdade, fundamentam o aprendizado, promovendo conhecimento, entendimento e sabedoria. Sua missão é fazer que crianças e jovens conheçam a Deus e o tornem conhecido. Representando o sistema de ensino domiciliar, desfilam, neste momento, aproximadamente 200 crianças em formação nesta modalidade de ensino. A gente segue acompanhando aqui o desfile do 7 de setembro, a visão de baixo ali do desfile na esplanada dos ministérios. Coronel, eu queria recomeçar aqui com você, né, para falar um pouquinho aí do desfile, já são 200 anos aí de independência. E o senhor queria falar, inclusive, de uma parte histórica, não é isso? Então, é importante nesse momento, né, de comemoração histórica de uma data tão importante, nós relembrarmos esses 200 anos e também, né, toda a história do nosso Brasil, né, que não fica só nos 200 anos. Eu queria destacar aqui a questão da identidade nacional, né, que os traços da nossa identidade, né, o brasileiro, então, ele tem 3 traços principais que eu considero fundamentais de se destacar, que é a nossa capacidade, né, dessa miscigenação cultural de raças, né? Então, o brasileiro foi uma fusão lá no início da nossa história, né, de brancos, negros e índios. E aí eu retomo a questão de Guararapes, né, que remete também à criação do Exército, né? E a primeira vez que a palavra pátria foi citada, né, na nossa história foi por ocasião de Guararapes, né? Então, essa questão da identidade nacional, esse sentimento de pátria, né, de lutar pela primeira vez, né, contra um invasor e para manter o nosso território, foi em Guararapes. Então, essa questão da miscigenação. Outra característica é a nossa tolerância. Então, o brasileiro é um povo extremamente tolerante, né? Nós temos tolerância religiosa, né, um povo também pacífico, né? A gente verifica durante a nossa história que a gente participou de guerras somente quando nós fomos, né, de certa forma, aviltados pelo inimigo. Então, nós temos essa característica, que é um orgulho, né? Uma nação ímpar, não temos problemas, né? Outra coisa que é importante destacar, nós não temos problemas fronteiriços. São poucos países no mundo que têm esse orgulho de poder falar isso. Então, realmente, são 200 anos para a gente se orgulhar. Comandante, esse sentimento de pátria na visão da Marinha, como é que é? Bom, a gente tem que voltar no período colonial. Então, relembrando, o período das grandes navegações, Portugal, se olharmos no mapa, vamos ver que Portugal é um estado geograficamente pequeno, né, que se situa no extremo ocidente da Europa e dá para perceber de onde surgiu aquele DNA voltado para o mar dos portugueses. Os portugueses colonizaram aqui o nosso enorme território brasileiro, né, o que gerou a cobiça entre as outras grandes potências hegemônicas da época. Fruto disso, o nosso território aqui sofreu diversas invasões, diversas invasões, inclusive o estabelecimento de colônias aqui no território nacional. Colônia na França Antártica, por exemplo, onde hoje é o Rio de Janeiro. Na de França, holandeses, de franceses, né, comandante? Exatamente. No século XVII, as invasões dos holandeses também estabeleceram colônias aqui, tanto na Bahia quanto em Pernambuco. E a Marinha Portuguesa, já com aquele DNA que eu acabei de mencionar, ela teve essa capacidade de enviar reforços para repelir e conseguir recuperar o seu território. Ou seja, essa manutenção de todo esse nosso território já começa no período colonial. Por ocasião da nossa independência, que estamos celebrando essa data tão especial hoje, o bicentenário da nossa independência, ele representa a separação entre o Brasil e Portugal. A mudança do status quo do Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um império, império com o imperador Dom Pedro I. Entretanto,
o sentimento de nacionalismo, esse sentimento de nação ele já vem surgindo desde a chegada da família real aqui no Brasil e culminou com esse período da nossa independência. A chegada da família real, o senhor lembrava, em 1808, independência em 1822, não é isso? Exatamente. E exemplo disso, eu posso citar um jovem brasileiro que com 15 anos se juntou às fileiras da Marinha como voluntário para ajudar a combater e expulsar as tropas portuguesas do Brasil. Esse jovem brasileiro se chamava Joaquim Marques Lisboa. Ele também participou das guerras de independência e de todos os grandes conflitos da Marinha no século XIX. Futuramente veio a ser o patrono da Marinha, que é o Marquês de Tamandaré. Então, essa participação no fortalecimento da identidade nacional, a Marinha ela já tem essa participação desde os tempos das guerras de independência até os dias atuais, a exemplo de toda a nossa tripulação, do nosso pessoal, que é o nosso maior patrimônio. Major, queria também a opinião, então, do senhor sobre essa parte histórica. Já passamos aqui por Exército, Marinha, Aeronáutica também. Sobre esse fortalecimento, né, da identidade nacional. Perfeitamente. A Aeronáutica, até pela questão tecnológica, é muito mais moderna, muito mais recente que o Exército e a Marinha, né? Então, a data de criação da Aeronáutica remonta ao dia 20 de janeiro de 1941. Então, esse ano a gente completou 81 anos de comando da Aeronáutica, de Ministério da Aeronáutica, né? Então, a gente... na época, o ministro Salgado Filho, que assumiu, o nome era Forças Aéreas Nacionais, o nome da Força Aérea Brasileira, né? Então, naquela época, eles juntaram as aviações da Marinha e do Exército, devido à questão da conjuntura, né? Tínhamos a Segunda Guerra acontecendo. Então, foi necessária a criação de uma força específica para a parte aérea. E daí, no mês de maio, então, de 1941, se transformou no Ministério da Aeronáutica, né? Então, a gente foi se desenvolvendo, fomos criando diversas unidades, tivemos aí ao longo da história a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a sede da Escola da Aeronáutica passou do Rio de Janeiro para Pirassununga, que é a atual localidade, né? Interior de São Paulo mesmo? Interior de São Paulo, exatamente. Muito boa terra lá, inclusive. E aí, temos aí esse papel muito importante aí na história do Brasil. Em relação à guerra, especificamente, falando, né, na Segunda Guerra Mundial, tivemos participações muito importantes. A aviação de patrulha, ela remonta ao ano de 1942, em maio de 1942, quando houve o primeiro ataque a um submarino italiano. Então, durante o período da guerra, a aviação de patrulha, afundou-se 11 submarinos durante esse período da Segunda Guerra. Lá na Itália, já falando na Itália, no ano de 1944, nós tivemos a participação da primeira Elo, junto aí à Força Expedicionária Brasileira. Então, eles participavam com aeronaves Piper Cub de reconhecimento aéreo, então realizavam ali um reconhecimento para que as tropas terrestres pudessem avançar ou pudessem se direcionar ali em relação ao terreno. Então, era uma aeronave utilizada para observação e reconhecimento aéreo. Aí, a nossa participação efetiva com aeronaves de caça aconteceu pelo primeiro grupo de aviação de caça, o Sentapua. Na época, comandado pelo Major Nero Moura, né, foi uma figura bastante ilustre aí da nossa Força Aérea. E aí, esse grupo de pilotos pilotaram a aeronave P-47 Thunderbolt e se deslocaram lá para a Itália para realizar missões, principalmente de interdição. Então, eles carregavam como armamento uma metralhadora .50 e bombas de 500 libras. E eles faziam ataques a alvos militares, né? Então, tivemos ataques aí a viaturas, a depósitos de armamentos, né? A linhas de trem, entre diversos objetivos militares na época, né? No total, eles realizaram mais de 400 missões, em torno de 456 missões, somando mais de 5.000 horas de voo realizadas durante a Segunda Guerra. Então, foi uma participação importantíssima que a Força Aérea teve aí na história. São explicações históricas, né, Renata? Curiosidades históricas sobre aqui a nossa terra.